Certo, pessoal, estamos aqui no segundo vídeo, agora para falar um pouco das estatísticas pré-live, ou seja, antes do jogo. São estatísticas que auxiliam nas entradas, mas eu confesso que não sou muito fã de entrar antes do jogo começar, considerando que as estatísticas elas falam de fatos passados, claro que acontecem com certa frequência, mas é claro que qualquer coisa que aconteça no jogo pode mudar completamente toda a continuidade da partida. Então vamos lá, análise hoje. Aqui nós vamos ver os jogos que ainda não começaram. O jogo começou, ele já não aparece aqui mais. Então a gente tem alguns jogos bem interessantes hoje, como Brasileiro Série A, Venezuela e Peru pela eliminatórias. Mas vamos lá. Aqui na tela nós temos o nome dos times, o horário que o jogo começa. Também temos aqui o campeonato e o país. As odds, elas foram temporariamente desativadas, tá? Nós trabalhamos no sistema, eu coloquei no sistema odds da Betfair, e elas são odds, eu pego as odds antes da partida e deixo elas salvas, né? Porque as odds antes da partida elas dão muito a entender o que o mercado esperava do jogo. E aí eu tenho uma outra odd, que é a odd do decorrer da partida. Então com essas duas odds a gente consegue também fazer algumas análises que ainda não estão ativas no sistema e eu vou mostrar futuramente. Mas vamos lá. Aqui em cima é uma nota que ainda não está sendo calculada e é a nota de aposta em cada partida. O que essa nota quer dizer? Que essa partida tem estatísticas satisfatórias, ou seja, número de dados satisfatório. São times que de fato batem as médias que eles mesmos possuem. O sistema ele cria, por exemplo, ele vai nos dar dica para todos os jogos, de número de gols, número de cantos e número de cartões por hora, né? Por enquanto. Então ele cria uma entrada fictícia e aplica em cima da regra da média desses times e vê se aquela entrada bateria com os jogos passados. Isso ele vai gerando estatisticamente uma nota para que eu classifique quais são os melhores jogos para eu entrar. Porque tem muito jogo que infelizmente não possui tantas estatísticas, né? Eu vou pegar um exemplo aqui. Hoje tem jogo bom só, né? Caramba, muito jogo bom daqui para frente, né? Agora é 5h20, 17 horas e 20 minutos. Vamos ver se essa Premier aqui é um dos casos onde não tem tanta estatística. Esse jogo aqui é um exemplo. Olha só, nós não temos estatística suficiente, né? Onde nós pegamos as estatísticas, para que atenda de fato o que eu quero ver nesse jogo. Então é um jogo muito escura. Eu já vou explicar isso e vocês vão entender um pouco melhor. Vamos abrir aqui Grêmio e Bragantino. Olha só, nessa primeira parte, chamada máquina de estatísticas, é algo totalmente revolucionário. Essa parte aqui que vai ser predominante nas minhas entradas. Ela é muito diferente daquilo que nós conhecemos. Então eu vou primeiro para aquilo que nós conhecemos e já volto ali para falar sobre a máquina de estatísticas. Olha só, esse jogo aqui ele é totalmente satisfatório. Eu consigo ter perfeitamente uma visão do que eu quero. Tá? Então vamos voltar aqui para cima. Primeiramente, ele me dá o desempenho dos times aqui em cima, as formas dele em questão de vitória, empate e derrota, né? Então, visualmente, a gente já consegue observar que o Grêmio não está tão bem no campeonato, mas que o Bragantino também, embora venha de uma vitória, sofreu aí 3 derrotas seguidas. Aqui eu tenho o desempenho desses dois clubes no Brasileirão, considerando sempre o brasileiro, né? A posição deles, o número de jogos, o aproveitamento total do Grêmio em casa, fora de casa, gols pró, gols sofrido e tudo mais. Observe que o sistema ele distingue entre verde e vermelho
quem está melhor e pior. Então, visualmente, a gente já consegue ver que as estatísticas do Bragantino são muito melhores, né? E a única coisa que eles empatam são em jogos fora de casa, que são 16, que ficou amarelinho. O resto, praticamente tudo, o Bragantino ganha, né? O Bragantino toma mais gols que o Grêmio, né? Tá. São aqui números mais juntos, né? E aqui embaixo tem mais detalhado tudo isso. E da mesma forma a gente consegue pelas cores observar o desempenho dos dois times. Então vamos olha só. O Grêmio tem 31 jogos, o Bragantino tem 33. A média de gol do Grêmio é de 0,8, a do Bragantino de 1,5. Gol sofrido do Grêmio 1,3 e a média do Bragantino sofrido é 1,2, 1,12, né? Aqui ainda tem gols com os pés, com a cabeça, tentativas de gol, né? Então a gente pode ver que o Grêmio, embora tenha feito uma média de gol menor, ele é mais assertivo. A média de tentativas de gol do Grêmio é de 11. Mas assim, a tentativa, o Grêmio tenta muito mais gols, perdão, é o contrário, né? O Grêmio tenta mais gols que o Bragantino, mas acerta menos. O Bragantino é mais assertivo, na verdade, né? Então a gente tem bola na trave, eficiência no chute, bloqueios de chute, tiro livre, escanteios, né? Olha só. O Grêmio tem uma média de 6,4 por jogo e o Bragantino 4,9. Cartões, os dois times. A Bet não tem mercado de cartão para jogos do Brasil, mas claramente isso aqui era um jogo que ambos receberiam cartão, quase certo de dizer, né? E aqui tem os últimos jogos de cada um, né? Com o placar no primeiro tempo e aqui o placar final do jogo. Então o Grêmio Fluminense foi 0-0 e depois o Grêmio ganhou de 1-0. E temos aqui também os últimos jogos do Bragantino. Aqui são os últimos jogos dos clubes. Essa parte aqui, pessoal, confesso para vocês que para mim, para aposta, ela não é suficiente. O Grêmio tem 5 jogos que não ganha do Red Bull. Para mim não é suficiente para você determinar alguma coisa ou outra. Assim como os jogos passados também é muito difícil de a gente usar, né? Aqui é uma estatística bem interessante, que é os gols por minuto, né? Então se a gente pegar aqui as 3 primeiras linhas, são primeiro tempo. Então o Grêmio fez no primeiro tempo, né, no campeonato, claro, 14 gols. 14 gols, é isso? 14 gols no primeiro tempo e sofreu uma pancada, né? Sofreu aí 21 gols no primeiro tempo. Já o Bragantino fez bastante gol no primeiro tempo, né? Se a gente observar aqui, ele fez 22 gols no primeiro tempo e tomou 13 gols. Então, assim, poxa, é um jogo propício a sair mais de meio gol HT, bem propício. Aqui também tem algumas tips, né? O Grêmio marcou 10 vezes o primeiro gol, marcou 11 vezes o último gol. Em média, leva 41 minutos para marcar o primeiro gol e marcou 3 gols de pênalti. E a gente pode ver aqui que a média do Bragantino ele leva em média 37 minutos para fazer um primeiro gol. Aqui tem as possíveis escalações. Aqui tem os maiores goleadores, né? E aí vem se está provável ou está como dúvida para o jogo, certo? Assim como também aqui para o Bragantino, certo? Então, assim, com essas estatísticas, a gente consegue ter uma pequena base do que pode acontecer no jogo. Eu falo pequena porque é muito importante esperar o jogo começar e ver como vai ser. Assim, um exemplo do jogo de Flamengo e São Paulo, que aconteceu agora domingo, né, dia 14 de novembro. 7 minutos de jogo, 2-0 para o Flamengo, com 9 minutos um de São Paulo expulso, não importa as estatísticas que você analisou. Elas foram mudadas nesse momento e a partir daí acredito que muita gente não imaginava o que aconteceria no jogo, onde o Flamengo faz muito canto e nesse jogo saiu bem pouco, né? Eu vou voltar aqui e vamos escolher o jogo do Brasil para a gente fazer uma pequena entrada. Argentina e Brasil. Lembrando que as estatísticas não analisa condições do jogo, ou seja, se é um jogo importante mais para o Brasil ou mais para a Argentina, se o Brasil tem 5 caras que está contundido. Várias situações que a gente não consegue imaginar, mas convenhamos que pelas formas aqui será um jogaço e é difícil saber quem ganha, né?
muito complicada, que a gente tem todas as estatísticas que nós conseguimos analisar também. Embora o Neymar esteja como provável, né? Parece que ele não entrará, sentiu, né? Parece que sentiu a perna, a coxa, alguma coisa assim. Bom, eu já mostrei aqui as estatísticas comum. Ela é importante, mas é comum. A máquina de estatística, que daí sim é inovação nossa, ela não está pronta para vocês utilizarem. Mas o que acontece? Há 3 meses nós estamos coletando estatisticamente todos os dados de jogos que têm acontecido. Já estamos alcançando quase 30 mil jogos salvos no nosso banco de dados. Minuto que saiu escanteio, minuto que saiu gol, minuto que teve um passe, minuto que teve um cartão. A gente tem tudo isso salvo e a gente vai mostrar isso daqui. Então, por exemplo, a Argentina tem 6 jogos salvos no nosso banco de dados. Isso aqui, quando eu falo nosso banco de dados, é porque não dependemos de ninguém. Pode ser quem for, a estatística está salva conosco. Olha aqui, eu voltei aqui no Grêmio para mostrar que o Grêmio já tem 15 jogos salvo conosco. Qual que é o diferencial da máquina de estatísticas, que é o que nós vamos estar colocando para funcionar ainda nesse mês agora, para teste? Primeiro, a estatística ela gera uma média que muitas vezes também ela dificulta um pouco a realidade. Por quê? Eu lembro muito bem de um exemplo do Inter quando ganhou do Flamengo de 5-0. Ou seja, ninguém esperava aquele resultado. O Inter talvez vinha de jogos com 1-0, 2-0, perdia, não fazia nenhum, e de repente, pam, faz 5. Se a gente pegar 10 jogos e de repente colocar um jogo entre esses 10, porque a análise vai ser feita sempre considerando os últimos 7 jogos do time. Não importa, pode ter 20 jogos dentro da plataforma, vamos estar usando sempre os últimos 7, porque jogo de meses atrás já não é tão base para análise. Mas vamos lá. Digamos que em 7 jogos o Inter marca 1, marca nenhum, marca 2, de repente, pam, marca 5. Esse jogo de 5, ele foi 5-0 contra o Flamengo, ele foi um jogo atípico. Mas vai fazer com que a média de gol do Inter vá lá para cima, o que não é a realidade. Então, com a mesma lógica da ginástica, o que eles fazem? Pega a maior nota, pega a menor nota, retira e faz a média com as que sobram. A estatística nossa vai funcionar dessa forma. Então, nós vamos tirar o jogo com o maior número de gols, o jogo com o menor número de gols, e vamos ter uma média mais confiável e vamos ter uma média mais realista. Então a máquina de estatística ela vai te dar gols por minuto, a cada 10 minutos. Ou seja, quantos gols a Argentina costuma fazer? De 0-10, de 10-20, 20-30. E, consequentemente, quantos gols a Argentina costuma a tomar? De 0-10, 0-20. Isso para escanteio, para cartão. Para escanteio é muito importante, porque às vezes a Argentina tem uma média de 7 escanteios. Mas eu preciso saber qual a média de escanteios que o Brasil cede. Ou seja, que o Brasil fornece aos seus adversários. Porque a gente pode analisar o goleiro espalmar muito, uma zaga que corta demais. E essa estatística vai facilitar ainda mais a forma de eu fazer umas entradas, né, que seja pré ou até mesmo no começo do jogo. A pré, às vezes, ela tem a vantagem porque vai ter muito mais mercado aberto, né? Então, a máquina de estatística ela vai ter toda essa análise. Independente se for um time, talvez que não tenha tanta divulgação na internet. Mas as casas de aposta, elas têm esses dados durante o jogo. Então, o que o nosso robô faz? Ele vai armazenando isso num banco de dados. Ou seja, no minuto 1, a Finlândia tinha 1 ataque. No minuto 2, 3 ataques. No minuto 4, 5 ataques. Então, eu consigo mensurar a média de ataques a cada 10 minutos. Para quem gosta de entrar naquele mercado dos 10, né? A média de ataques perigosos, enfim. Isso tudo vai estar aqui num comparativo, né, nessa parte de máquina de estatísticas. Aqui em mercado a gente vai ter as odds pré e durante o jogo, em tempo real, e as entradas que o sistema sugerir para o jogo, certo? Então dessa forma fica uma ajuda, né? Agora, um jogo como esse é muito difícil a estatística falar por si só. É muito complicado, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então é bem complicado a gente ter uma ideia disso daí. Mas claro que, olha só, a gente observar que a Argentina tem um aproveitamento em casa de 77%. E o Brasil fora de casa 88%. Vai ser uma briga grandiosa, né?
O mercado, né, diz que a Argentina ganhará. A odd para o Brasil está bem mais alta. Mas vamos fazer uma entrada aqui. Se tem algumas entradas rodando aqui, ó, essa aqui não deu. Eu costumo fazer muito teste, viu, pessoal? Muito teste mesmo. Empate, anular aposta, race de escanteios. Estou trabalhando bastante nesse sentido, até porque, por enquanto, né, a aposta para mim ainda não é a minha forma de vida. E eu não aposto além daquilo que eu posso, né? Mas tem dado muito resultado, principalmente em cantos, viu, pessoal? Tem ficado muito bom em cantos mesmo. Pegando odd assim de 2. Race de escanteio a gente pega odd até de 3. Peguei, acho que, não sei se foi sábado, eu peguei uma odd de 14 no primeiro tempo. O famoso zoião, né? Vamos lá. Muito difícil falar quem ganha. As odds aqui diz que a Argentina ganhará. Confesso que é muito complicado falar, né? Então não vou arriscar. Vou em total de gols, mais de 1. Se a gente voltar aqui, nós vamos verificar que a média, olha só, a média de escanteios da Argentina é 4.5, do Brasil 4.15. Vamos dizer 8. Eu sempre costumo fazer uma entrada com 2 menos da média, tá? Mas isso é critério de cada um. Cartão, a Argentina tem uma média de 1.3, o Brasil de 1.7. Então em cartão eu vou entrar mais de 1 e vou entrar também para ambos os times receberem cartão. Ok? Na verdade dava para entrar aqui até receber mais de 2 ou mais cartões cada time. Vou manter a outra lá porque não faz diferença. Bom, odd 2.7. Às vezes a gente pensa em colocar um odd maior, mas creio que é o suficiente. Bom, essa é uma pequena análise em cima das estatísticas. Não sei se vai bater, mas é só para a gente fazer esse teste, ver se está tudo ok. Abraço, os links para se cadastrar estão embaixo na descrição. Espero que todos possam aproveitar e utilizar essa ferramenta como uma forma de ganhar, né? Mas ao invés de quebrar a banca direto, ok? Um abraço, até o próximo.